Olá, Santa Catarina, seja muito bem-vinda ao Jogo Aberto SC, pontualmente 12h30. Hoje, quinta-feira, dia 13 de novembro, tem muita coisa pra gente falar hoje por aqui. E comigo pra fazer o programa tá ele, o narrador polivalente, Claudionir Miranda, comentarista da Band SC, narrador Band FM. Lembrando sempre que você aí de casa pode participar conosco através das redes sociais. O endereço já está na tela, /Jogo Aberto, para aparecer aqui, ó, pra gente bater um papo e tal, você colocar a sua opinião, mandar sua pergunta pro Claudionir Miranda. Também estamos no Twitter e no Instagram em @JogoAbertoSC. Hoje a gente vai fazer uma análise muito interessante pro torcedor do Jack, para saber um pouquinho quem é a Ponte Preta, quem é a Macaca, os pontos fortes do adversário. Que a rapaziada tem que dar uma secadinha também, porque é um bom time que vai encarar o Joinville. Além disso, tem muito mais no Jogo Aberto SC. Quer ver só? Olha aqui então. Bruno Power Ranger se espelha no passado recente para voltar a balançar as redes. Figueira e o planejamento para 2 partidas longe da torcida. A gente ir com força máxima porque é uma batalha aí que vai ser bastante complicada. Rodrigo Souza é mais um que busca explicações para o inexplicável momento do Criciúma. Essa questão, infelizmente, eu não tenho o que explicar. Hevson, o visionário, faz prenúncios positivos do futuro do Avaí. É como você vê a vida de Davi, né? Davi e Golias. Davi estava lá no campo, ninguém dava nada. Então, de repente, esse é o momento. Ninguém está dando nada mais para o Avaí. E ainda, Inter de Lages e os últimos ajustes para o primeiro jogo da decisão da segundona. Estamos bem concentrados, estamos bem focados. Muito boa tarde mais uma vez, Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência. Agora, 12h34, começa o Jogo Aberto SC. Pois bem, para o primeiro assunto de hoje, Claudionir Miranda, depois vamos voltar a falar novamente sobre isso, o adversário do Joinville, a Ponte Preta. Time que é líder da Série B, o Jack, adversário direto na busca pelo título da segundona do Brasileirão. O que você sabe um pouquinho da Ponte aí? É um time de muita qualidade, muito investimento também. A Ponte Preta é uma equipe que foi montada para voltar à primeira divisão do futebol brasileiro. A Ponte Preta é uma equipe que tem no grupo de jogadores muita qualidade. Tanto é que Rafael Costa, que todos nós conhecemos, é banco no time da Ponte. Não é titular absoluto. O último jogo até ele chegou a ser titular. Não, ele tem entrado nos últimos jogos como titular porque acabou conquistando essa posição. Mas, na verdade, Rafael Costa vinha... Foi banco. Então você vê a qualidade que tem o time da Ponte. Realmente uma equipe muito forte que vem brigando para empatar em Joinville. A Ponte vem mais ou menos com esse histórico. Vem nessa situação? A Ponte, você espera ou imagina uma Ponte Preta lá atrás, não? Apesar da condição da Ponte Preta ter jogado sempre um pouco mais à frente, vai jogar atrás sim contra o Joinville. Sabe da força do Joinville, não é bobo. O Guto Ferreira conhece futebol catarinense e sabe o que é jogar na Arena Joinville. Então, deve esperar o Joinville para partir na velocidade, que também é uma arma, principalmente pelas 2 laterais. A Ponte joga muito pelas laterais, buscando os homens de referência na frente, que sempre tem. Um deles é o Rafael Costa. E o nosso departamento de estatísticas fez um levantamento de números. Daqui a pouco a gente vai apresentar. Imagina aquela moçada toda trabalhando. Já pensasse? Departamento de estatística. Deve ser uma loucura. Não, né? Imagina só, o que tem de chinês, né? Porque mundial chinês é barato. Então o que tem de chinês lá, para fazer tanta estatística daquele jeito, é um bocado de chinês. Brincadeira. É claro, daqui a pouco a gente vai mostrar em números o que é a Ponte Preta nessa Série B do Brasileirão. A gente começa hoje também, Claudionir Miranda, no Jogo Aberto SC, falando do Internacional de Lages. Um jogo no sábado, encarado de fato como principal jogo do ano. Porque pro Inter de Lages ser o campeão da segunda divisão vale e vale muito, Claudionir. Claro que vale, até porque eu imagino a ansiedade que Lages deve estar vivendo nesse momento pelos 2 jogos. Pode ter certeza, muita gente vai descer a serra para assistir o jogo com o Guarani aqui, acompanhar o primeiro jogo decisivo, que é já no sábado, e aí na volta, meu amigo Lages vai se aprontar para comemorar o título que Lages entende vai levar. Logicamente, o Guarani ainda tem tudo pela frente, ainda pode fazer um grande papel. O Guarani, das últimas 2 vezes que subiu como campeão da segundona e agora da Série B do Campeonato Catarinense e vive essa expectativa. Mas o Internacional é favorito por ter feito uma campanha muito boa, ter um time bem montado e nas mãos de Nazareno Silva como treinador e hoje como homem de futebol, é uma equipe muito forte. Esperamos o Inter
mais forte ainda para a primeira divisão, assim como esperamos o próprio Guarani. 12h e 37 minutos. Atenção, Zé Melo, porque o teu Inter de Lages está nos últimos ajustes para a decisão de sábado. O primeiro jogo acontece em Palhoça, como disse o Claudinho Miranda, e o cara das bolas aqui é ele, o técnico comandante, Leandro Nios. O clima por aqui é de decisão. Depois do acesso à Série A do Catarinense, o foco do Inter agora é outro, já que falta pouco para saber quem se dará melhor na Série B do campeonato. Tanto o Guarani de Palhoça quanto o Inter de Lages já estão garantidos na Série A do Catarinense em 2015. Mas agora, o que interessa mesmo para esses dois times é saber quem vai levar o título de campeão para casa. O treino não está sendo tão puxado nessa semana. O técnico Leandro Nios diz que está se preocupando mais com a qualidade dos jogadores dentro de campo. Afinal, o jogo no sábado contra o Guarani tem tudo para ser difícil. Vamos procurar montar uma equipe competitiva para conseguir um grande resultado em Palhoça. O elenco que entra em campo deve estar completo. Para os jogadores, a hora de acertar os erros é agora, para fazer bonito fora de casa e deixar o título de campeão ainda mais perto do Leão Baio. Nesses 2 jogos finais a gente possa errar o mínimo possível para que a gente possa sair vitorioso e, acima disso, conquistar o título. Estamos bem concentrados, estamos bem focados, porque pretendemos, né, claro, com muito respeito ao Guarani, mas pretendemos fechar com chave de ouro a nossa campanha, que foi muito boa, foi excelente, que é conquistando esse título e dando mais essa alegria ao nosso torcedor, ao povo lagiano. É o cara de barba grisalha, Atos, muita experiência que dentro de campo faz a diferença, Claudioni. Suas palavras totalmente corretas, por merecimento, o Inter já seria campeão. A fórmula do campeonato exige uma final, até porque para os cofres dos clubes passa a ser interessante e para os cofres da Federação Catarinense de Futebol. Mas entendo que o Inter, por merecimento, já seria campeão. Agora vai para a disputa. Contra o Guarani, o primeiro jogo aqui na Palhoça nesse sábado e no outro domingo lá no Tio Vida. Atos foi a grande contratação da segundona da Série B do futebol catarinense. O Inter deu uma atacada muito certa, vai ser difícil mantê-lo e se conseguir mantê-lo vai ser muito interessante para o futebol lagiano e também para o futebol catarinense. Vamos ter um bom campeonato. Atenção, torcedores aí, ó, de Avaí e Figueirense, as torcidas organizadas, tanto a Mancha Azul quanto a Gaviões Alvinegros, o pessoal já está preparando o Natal Solidário, a arrecadação de brinquedos, então fique ligado aí nas redes sociais das duas torcidas, para você possa ajudar aí, fazer uma criança um pouquinho mais feliz. E claro, o Jogo Aberto SC, num momento como esse, Claudio Miranda, numa ação social, um projeto bacana que tem que sim ser valorizado nas torcidas organizadas, que tem a sua banda podre, é verdade, ninguém pode falar diferente disso, mas também faz um bom trabalho social em alguns momentos. Não, nessa questão você tem mais a colaborar, tem que incentivar e chamar a atenção. Aí a gente divulga com prazer, né? Lógico, não tenha dúvida, porque esse seria o papel interessante da torcida organizada. Primeiro, conseguir fazer que o estádio vibre com o seu clube. E isso é papel da torcida organizada, que ele possa puxar isso. Segundo, fazer as campanhas sociais. Isso é muito interessante, porque existe uma identificação muito grande com o clube de coração de cada torcedor. Então aí seria o encaminhamento a ser feito. Agora, infelizmente, não é só isso que faz a torcida organizada. E a banda podre, como você disse, muitas vezes acaba sobrepondo tudo aquilo que faz de bom uma torcida organizada. Quantas vezes nós falamos sobre questões sociais de torcidas organizadas? Pouquíssimas vezes. Na maioria das vezes, pedimos a extinção das mesmas. Por quê? Pelos fatos ruins que acabam acontecendo. É aquela história, né? Onde tem um grupo muito grande de pessoas em movimentos sociais, em torcidas organizadas, que é o caso que a gente está discutindo aqui. Tem cara que vai lá, se infiltra, é bandido e acaba prejudicando, né? Mas não é pelo número grande de pessoas. Eu entendo que nós temos várias organizações, várias associações que fazem o bem com um número muito maior de pessoas e que problemas não acontecem. Mas, infelizmente, dentro do futebol, nas torcidas organizadas, esse número grande de pessoas acaba envolvendo também um número muito grande de mau elemento. Muito bem, vem falar do senhor Claudionir Miranda, 12h e 42 minutos. A gente vai para uma rápida parada, porque depois do intervalo, Claudionir, tudo sobre o futebol catarinense é aqui. Olha lá, então. Fique conosco, pois você está sintonizado no noticiário mais completo do futebol catarinense. Aqui não tem torcedor órfão de informações. Se tiver que sair de campo sangrando, a gente vai sair para que o Avaí seja
conquistar aquilo que o Avaí sempre almeja e que esse grupo merece. Não é complicado responder uma pergunta que não sei a resposta. E quanto mais rápido a gente buscar nossa permanência na Série A, melhor. Todos os times de Santa Catarina num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. Meio-dia e 44 minutos. E ainda lá no sul do estado, o Criciúma tem mais 5 jogos para fazer nessa Série A do Campeonato Brasileiro. E uma pergunta persiste: o que deu com o Criciúma? É um bom time? Tem a melhor média de público dos catarinenses que disputam a Série A? Tem presença de público no Majestoso? O elenco é forte? Já falamos isso algumas vezes aqui, Claudionir. Falta até argumento para tentar justificar essa situação do Criciúma e a gente chega àquela conclusão: não deu liga. Desandou a maionese, não deu liga, a expressão que você quiser utilizar para a situação do Criciúma. A última delas é a questão do Zé Carlos. Zé Carlos acabou fazendo acordo e vazou. Puxou o barco. Foi um comum acordo, né? O que é bom pro Criciúma, porque certamente a multa rescisória do Zé Carlos não deveria ser pequena, então ele preferiu sair, até porque estava com pouco espaço no time. Eu lembro a resistência do presidente Antenor Angeloni para trazer de volta o Zé Carlos. Vocês não sabem o que esse cara incomoda. Vocês não sabem como é difícil o tratamento com o Zé Carlos. Vocês não sabem. Aí trouxe o Zé Carlos. Mas aí já foi mais desespero. Porque o presidente Antenor Angeloni, eu lembro de uma entrevista que ele disse que aí chega o Zé Carlos e tal, fecha com X de salário. Aí passa 3 semanas, marca 5 golzinhos, aí chega lá e senta na frente do presidente. Ô presidente, vamos dar uma ajeitada aí na casa. Se bem que o presidente nesse momento preferiria que ele tivesse marcado os 5 golzinhos, sentasse para conversar. Dessa vez não aconteceu. É verdade. Olha só, quem está buscando explicação também para isso, ou tenta explicar, é o volante Rodrigo Souza. Faltam 5 jogos pro Criciúma no Brasileirão. Vai ter que dar uma arrancada, olha, histórica, como aconteceu em 96. Mas o Rodrigo Souza tenta explicar o que acontece. Fala pra gente, Rodrigo, por favor. Explicações, justificativas, motivos, outros nomes para o que o torcedor do Tigre está procurando no momento. Respostas. Por que será que um time com tantos nomes de peso não engrenou? Trabalho eu acho que não faltou, até porque treinamos bastante, treinamos 2 períodos, treinamos jogada ensaiada. Essa questão, infelizmente, eu não tenho que explicar qual o motivo que foi para que não deu certo. Então é complicado responder uma pergunta que não sei a resposta. Se os jogadores não sabem a resposta, começam as teorias da conspiração. Será que teve racha no grupo? Um grupo tranquilo. Infelizmente não deu a liga total que deveria ter. Até porque temos grandes jogadores aqui, jogadores que já jogaram na Europa. Temos o Paulo Baia, que é bastante conhecido, entre outros aqui. Questão de racha do grupo não tem. Pois é, a ânsia por respostas é grande, por um resultado positivo é maior ainda. Mas para uma pergunta, Rodrigo Souza tem a resposta. Será que o Criciúma tem que se atirar com tudo para cima do Grêmio para ver se a vitória vem na marra? A gente tem que manter o equilíbrio. Ser forte, bastante forte no ataque e bem sólido lá atrás também. Então, se tiver esse equilíbrio entre o ataque e a defesa ali, acho que com certeza a gente consegue sair daqui com a vitória. Claudionir Miranda, tu confia numa recuperação do Criciúma? Não. Ela é viável? Viável é, logicamente. Existe a possibilidade? Claro que existe. Mas não confio até para os adversários que tem Criciúma pela frente. Foi confirmado o jogo Flamengo-Criciúma, foi para São Luís do Maranhão, o que não é interessante para Castelão, o Criciúma. Né? Isso. Por que não é interessante para o Criciúma? Porque a torcida de São Luís do Maranhão não vê o Flamengo todo dia. E vai torcer muito pelo Flamengo, vai fazer caldeirão contra o Criciúma. O que acontece? O próximo adversário já é muito difícil. O futebol que o Grêmio vinha apresentando até dava uma expectativa, porque o Grêmio jogou contra o Figueirense, por exemplo, uma partida muito ruim. Conseguiu fazer 1-0 num pênalti extremamente duvidoso. Eu entendo que não foi pênalti, mas agora jogar no estádio Heriberto Wilson, naquela partida, nessa próxima partida, o que acontece? O Criciúma tem apresentado um bom futebol em casa, mas o Grêmio é uma equipe que tem uma defesa muito boa. O Grêmio dificilmente corre riscos com relação à sua defesa. E mesmo assim, quando corre, tem um grande goleiro. O Criciúma vai enfrentar grandes dificuldades. O Grêmio geralmente joga por uma bola. Exceção foi o clássico com o Internacional, que foi totalmente atípico. Aquela vitória por 4-1, o que deixa o Grêmio numa situação de G4.
de Libertadores da América. O que é pior ainda para o Criciúma. Vai ser um jogo dificílimo, complicadíssimo, e a sequência do Criciúma também é muito complicada e muito difícil. Não venceu um jogo fora de casa, tem o pior ataque, tem a segunda pior defesa, então os números são péssimos para o time do Criciúma. E os números dizem que o Criciúma vai se rebaixar. Agora, uma coisa você pode ter certeza, Claudinei. A força das arquibancadas do Majestoso, ela vai vir forte. É o que demonstra também que torcedor não ganha jogo. Ele participa. A presença da torcida é muito boa para o clube sempre. Geralmente ele pode até gerar um ânimo maior para a sua equipe. Mas a simples presença do torcedor não quer dizer que o jogo está ganho. Eu acho que talvez tenha faltado para o Criciúma é quem tentou entrar na situação de contratar, ao invés de buscar na molecada da base, ou talvez um investimento lá atrás na base, com exceção do goleiro Bruno, que é o grande nome. De resto, o time são bons jogadores com qualidade, mas não identificados com o clube. O que faltou para o Criciúma foi planejamento, inicialmente, com relação à montagem do time. Quem vai montar o time, quem é o responsável por essa montagem e o que é que o Criciúma precisa. E aí começou a mudar técnicos. É o quinto técnico nessa temporada. Então, cada um com uma característica, buscando jogadores de forma diferenciada. E aí você pega, eu gosto de atacante com mais referência de área, eu gosto de atacante que pinte mais de laterais. E começa a contratar, e aí a coisa realmente não deu certo. O grupo de jogadores do Criciúma realmente é muito bom. Qual é o time aqui que tem Luca, tem Kleber Santana, Paulo Baia, que foi o craque do campeonato do ano passado, Eduardo, lateral direito, temos jogadores. Figueirense brigou pelo Maílson desesperadamente, não conseguiu. E o Maílson sequer conseguiu aparecer no time do Criciúma. Bruno, grande goleiro Bruno. E aí você vê, o time do Criciúma tem bons nomes? Claro que tem, serve para várias equipes. No entanto, realmente não deu liga, desandou a maionese, principalmente pela falta de planejamento e o erro da diretoria do Criciúma em achar que só o treinador é que vai mudar tudo. Muito bem, agora vamos falar do Figueirense, que terá aí na sequência, depois do Atlético Mineiro, o Botafogo. O jogo também acontece longe do estádio Orlando Scarpelli. São 2 jogos longe de Floripa. Boa sorte, Figueira! 5 jogos e 2 vitórias. Essa é a conta do Figueirense para fugir do rebaixamento. Aliás, essa palavra perseguiu o alvinegro durante todo o Campeonato Brasileiro. E hoje, a 5 pontos do Vitória, primeiro time dentro do Z4, o objetivo de permanecer na Série A parece cada vez mais próximo. E quanto mais rápido a gente buscar nossa permanência na Série A, melhor. E eu acho vejo pelo lado bom, né? A gente ter essa oportunidade de jogar, de se sentir importante dentro do clube, que a gente se sentiu contra a Chapecoense, e ver um jogo difícil, mas se tornar fácil também, da gente correr, batalhar e buscar o melhor resultado. Mas para alcançar esse objetivo, o Figueirense precisa melhorar o desempenho fora de casa. As 2 próximas partidas contra Atlético Mineiro e Botafogo serão longe do Scarpelli. E nesse segundo turno, a vitória como visitante ainda não veio. Foram 6 jogos e 6 derrotas. A próxima chance de marcar pontos fora de Floripa é neste domingo contra o Atlético Mineiro. Mas os jogadores sabem que não vai ser nada fácil. Do Atlético, vindo time misto ou vindo time titular, acho que não importa muito pra gente. A gente importa é ter o nosso melhor e viajar para BH com o nosso melhor. Espero que os caras recuperem logo para a gente ir com força máxima, porque é uma batalha aí que vai ser bastante complicada. 19 anos, Iago, depois de passar por alguns times até da Espanha, passou pelo Flamengo, está aí no Figueira realizando um sonho, né? Pode estrear como profissional. Claudinei, eu sei que você gosta de ler muitos livros, biografias de jogadores, autobiografias. Esse pessoal não imagina o que esses caras passam para chegar até o profissional. É um perrengue danado, né? Eu ouvi hoje uma entrevista do jogador Denner, por exemplo, que é volante do Figueirense, falando sobre isso. Ele disse que muitas vezes sentou nas arquibancadas do Scarpelli e ficava olhando o gramado, imaginando o dia que ele poderia estar ali, jogando com a casa cheia quando era da categoria de base. Você imagina um garoto que sai de casa com 10, 11, 12 anos, 13 anos e passa a sua vida inteira dependendo e acreditando no futebol. Muitas vezes vendo aqueles seus grandes companheiros de muitos períodos sendo dispensado no momento de subir. E ele continua dentro do clube. Isso é interessante. Eu acho que o jogador de futebol realmente sofre demais. E no momento que ele recebe essa função, como o Iago, ele foi muito bem no seu primeiro momento, mas vai ser cobrado sempre.
pode ter certeza, mesmo estando fora da sua posição e sua pouca idade. Parabéns, garoto, tomara que consiga mais uma vez demonstrar todo o seu trabalho. Departamento de futebol amador do Figueirense, entre aspas, amador, né? De categorias de base, funcionando esse ano mais uma vez. Parabéns, hein? O Leandro dizendo assim, ó, vai ser difícil segurar o Atlético Mineiro, próximo adversário. O empate já seria um ótimo resultado. O negócio é jogar fechadinho a partir do contra-ataque. Abraço pro pessoal do Jogo Aberto EC, abraço pra você, Leandro. E o David fala assim, ó, Atlético vai poupar jogadores. Se isso acontecer, o time mineiro vai estar perdido teoricamente em campo. Ou tecnicamente, teoricamente, ou seja, a oportunidade do Alvinegro da capital conseguir uma vitória. O Atlético já confirmou, Claudio Nunes, se joga ou não com um time misto depois da vitória ontem sobre o Cruzeiro? Não? Ainda não. Quem assistiu o jogo de ontem viu que o Atlético tá jogando barbaridade. Tá jogando muito, tá voando em campo. Aliás, foi um partidaço, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Esse Atlético, vindo ou não com o time misto, é um time que traz muito perigo. Eu vou só relembrar que o Atlético foi jogar com o Palmeiras fora de casa com o time misto, foi lá, não tomou o conhecimento do Palmeiras, venceu com muita facilidade. Olha aqui, ó. Tá na seguinte batida para o time do Figueirense. O que vier é lucro. Nesse jogo? Ponto, sim, contra o time do Atlético. Um ponto é muito bem-vindo. Ah, mas é um time misto. Não tem problema. Um ponto é muito bem-vindo do Atlético. É muito bem montado, time articulado, time que joga demais, corre demais e, em cima de tudo, fisicamente, tá sempre sobrando o Galo Mineiro. Até porque esse misto do Galo aí, Claudinho, ó, é com 2 queijos, 2 presuntos, tomate e orégano, né, filho? É um mistão, né? Não esquece do ovinho. Opa! Esse misto vem com ovinho. Opa! E tem outro detalhe, viu? Esse mesmo Atlético Mineiro que enfrenta o Figueirense tá com a cabeça na Copa do Brasil. Não tá pensando tanto em Campeonato Brasileiro. Isso pode ser bom para o Figueirense, mas vai ser um jogo difícil. O Horto vai estar lotado, meu amigo. Atlético Mineiro e Figueirense, até porque a grande final, o jogo da volta, não é na próxima quarta-feira. É só lá no dia 26. Então o Atlético não precisa descansar tanto assim ao enfrentar o Figueirense. 12h55 e agora vamos falar da Chapecoense. Bruno Power Angel, Bruno Rangel se espelha no ano passado para quem sabe voltar a balançar as redes já nesse jogo, né, Bruno? Contra o Vitória. Vamos lá. Olhar para o passado para tentar se inspirar. Esse é o plano de Bruno Rangel, que lembrou ontem de uma data que foi especialíssima na carreira do jogador. 12 de novembro de 2013, data em que ele marcou o gol do acesso da Chape à Série A. Muitas boas recordações, né? Um ano incrível, um ano abençoado, né? A gente conseguiu acesso lá em Curitiba. E vem num momento bom, estava conversando com o Cleberson, né? Está precisando de lembrar coisas boas durante essa semana. Espero que traga bons ânimos pra gente, para que a gente possa fazer um bom jogo domingo e sair com a vitória, que é o que mais interessa a gente. Mas o ânimo tem que vir também da diretoria. Por isso, antes do último treino, teve reunião com os jogadores para deixar claro. Mesmo para quem não ficar na Chape ano que vem, ajudar o Verdão a permanecer na elite é fundamental. Falamos mais uma vez que é o campeonato das nossas vidas e que para eles também tem muita coisa envolvida. Ninguém gosta, Rodrigo, de contratar jogador que não teve sucesso no último clube que passou. Então dá muita diferença para o jogador que jogou na Chapecoense esse ano, independente de ser titular ou reserva, a Chapecoense se mantendo entre os melhores e a Chapecoense caindo. Tem muita diferença de dinheiro envolvida para o ano que vem para eles. Para isso, gols precisam ser marcados. E a esperança está em jogadores como o Bruno Rangel. No acesso no ano passado, o atacante enfrentava um jejum de 1 mês e fez o gol que garantiu a Chape na Série A. Todos esperam que a história se repita. Esse ano não tenho conseguido fazer muitos gols, mas eu estou batalhando, né? E atacante é assim, às vezes está fora, não está jogando, não está fazendo gol, mas uma hora ela pode pintar ali e quem sabe Deus me ilumina, né? É isso que eu estou procurando para fazer o gol e ajudar a equipe a se manter na Série A. É o que eu venho trabalhando e espero que possa acontecer. Bruno Rangel, muito obrigado pela participação aqui no Jogo Aberto EC. Boa sorte para você, garoto. Claudio Miranda, assim como muito bem fez a diretoria do Figueirense na partida, né, contra a Chapecoense, promoção de ingressos, a diretoria da Chape faz agora. Promoção de ingresso é hora de trazer o torcedor pro lado, no Scarpelli deu certo. Tanto que, quando o torcedor do Figueirense levantou a voz, resolveu incentivar, no mesmo momento saiu o gol. E o Caldeirão vai ser formado agora lá em Chapecó. Interessante para a Chapecoense, interessante para o futebol catarinense. Figueirense está de olho nessa partida envolvendo Chapecoense e Vitória. Interessa muito ao time alvinegro. Logicamente, Figueirense o empate já seria um bom resultado. Mas para os catarinenses o importante é a Chapecoense vencer, se manter na primeira divisão do futebol catarinense. Não que a Vitória vá confirmar isso, mas dá uma certa tranquilidade também para a Chapecoense estar precisando. Chapecoense que nesses momentos decisivos não está acertando
também o seu futebol. O seu jogo não está bom. Não esteve contra o Santos, não esteve contra o Flamengo, não esteve contra o Figueirense. O técnico Jorginho, eu acho que acabou desarrumando aquilo que estaria arrumado no time da Chapecoense. Ah, mas ele não acertou o time. Não vi o Jorginho acertando o time da Chapecoense, não. Ele quer implementar nesse momento decisivo na Chapecoense um estilo de jogo que a Chapecoense não jogou no ano passado, não jogou esse ano. E essa é a dificuldade. Por isso, às vezes, você erra ao fazer a contratação do treinador. Esse técnico vai conseguir fazer com que a Chapecoense venha a render dentro daquilo que ela vem jogando, dentro daquele estilo de jogo? Não, isso não aconteceu com o Jorginho e a Chapecoense. Muito bem, agora vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. O Avaí tem Revson no elenco. E ele tá otimista, viu, Claudinei? Numa classificação do time pra Série A do Brasileirão. Tá certo o Revson, é isso aí. Durante o ano, o Avaí lutou contra problemas gigantes. Um deles, salários atrasados. Pois eis que na reta final, o Avaí recebeu o montante da desapropriação dos terrenos da ressacada e a diretoria quitou todas as dívidas com os jogadores, inclusive as de 2013. Ajuda muito, né? Porque você tem família, você tem aqueles por trás que você precisa também arcar, né? Com suas responsabilidades. Então, dá uma tranquilidade que a gente possa entrar em campo e fazer o nosso melhor. Pois é, mas outro problema que parecia pequeno agora também vem se agigantando. O Avaí não consegue vencer a 5 jogos. Perdeu a vaga no G4 e agora precisa vencer a qualquer custo. O primeiro dos próximos 4 adversários é o América Mineiro, que vai jogar em casa com o apoio da torcida. Mas para Revson, que vai ganhar uma chance com a suspensão de Eduardo Neto, é a hora de o Avaí enfrentar o gigante de frente. É como você vê a vida de Davi, né? Davi e Golias. Davi estava lá no campo, ninguém dava nada. Então, de repente, esse é o momento. Ninguém está dando nada mais para o Avaí. Mas, de repente, pode se levantar um rei e ir em busca do acesso. Será que Revson é o profeta do acesso? Bom, Geninho quer ser o profeta de boas novas no Avaí. E, por isso, vai fazer uma mudança crucial no time. Além da entrada de Revson, da volta de Bocão, Eduardo Costa e Roberto, a grande novidade é o posicionamento de João Felipe, que vai jogar mais na frente, com liberdade para chegar. O que era função de Diego Felipe antes. A batalha vai ser dura e o Avaí, custe o que custar, quer sair vencedor. Se tiver que sair de campo sangrando, a gente vai sair para que o Avaí seja conquistar aquilo que o Avaí sempre almeja e que esse grupo merece. Que vem trabalhando com muitas dificuldades durante o ano, para que chegue no final do ano a gente possa conseguir o acesso. Davi contra Golias. O maior e mais emblemático confronto bíblico, Claudinei Miranda. Mas não chega a ser nesse ponto. O Avaí não é o Davi, nem o América Mineiro e o Golias. E não existe nem Golias na Série B também, né? O que não tem, eu acho que tem um bom futebol de Ponte Preta e Joinville só. O Vasco tá titubeando a todo momento e não mais é uma briga tremenda. Aí tá certo o Revson. Se for preciso sair sangrando, que saia do gramado sangrando. E aqui, ó, Revson, ninguém está dizendo que o Avaí não vai chegar. Ninguém está dizendo que ou menosprezando o Avaí. O próprio Avaí e os seus jogadores deixaram de apresentar aquele futebol que qualificou em determinado momento o Avaí como provável já classificado. O que acontece agora? O Avaí tem que voltar nesse Novembro Azul a apresentar tudo aquilo que quer o seu torcedor. Certeza absoluta. Se o Avaí voltar a jogar o que já jogou, vai buscar a classificação. Se continuar jogando o que fez nas últimas partidas, não chega. Então esse jogo é divisor de águas contra o América Mineiro, um jogo muito interessante. O América ganhou o fôlego com a derrota do Atlético, que foi muito boa também para o Avaí. Então, quem vencer tem um bom caminho para buscar a classificação. Não pode sair derrotado. 1 ponto não é resultado ruim pelo que vem acontecendo. Logicamente, tem o Boa jogando no sábado em São Luís do Maranhão contra o Sampaio Corrêa. Mas 1 ponto não é ruim para o Avaí. Tem que pontuar de qualquer forma. Gostei da escalação. Vamos agora, gostei também dessa aí do João Felipe, um pouquinho mais adiantado, ele foi bem na última partida. João Felipe, Roberto voltando ao time, sim, isso é muito interessante. E aí o Revson tem uma potência no seu chute fora da área que nós conhecemos. Sim. Já vimos fazer golaço na própria Série B do Brasileiro. Então, quem sabe ele possa ser o iluminado nesse jogo. Muito bem, Cláudio Nira, agora a gente vai dar uma analisada no adversário do Joinville, a Ponte Preta. Torcedor do Jack está contando no relógio as horas para o jogão de sábado na Pulsante Arena Joinville. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos analisar, Cláudio Miranda, quem é o adversário do Jack, a Macaca. Tem o melhor ataque da competição até aqui, foram 52 gols marcados. É o 4º time em finalizações certas, 3º em dribles certos,
E o segundo time também em passes certos. E um detalhe, viu? O Joinville não aparece entre os top 5 nessas estatísticas, não. O Joinville é na força e na vontade e no bom trabalho de Emerson Maria. É o primeiro em lançamentos certos a macaca. Também é o segundo em cruzamentos certos e o terceiro em desarmes certos. Vamos dar uma olhadinha agora no destaque do time? É ele, Alexandro, atacante. Tem 12 gols no Campeonato Brasileiro. Essa é a macaca que o Jack vai encarar, senhor Cláudio Onir Miranda. Então não é por acaso que a Ponte Preta já está na primeira divisão do futebol brasileiro. Há pouco falamos sobre os números ruins, a situação ruim vivenciada pelo time do Criciúma. E os números dizem por que é que o Criciúma está praticamente rebaixado. E os números dizem por que é que o time da Ponte já está lá, está na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse vai ser um jogaço, pode ter certeza. Todos vão querer assistir, vão querer acompanhar essa partida entre Joinville e Ponte Preta. Os dois melhores times da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas nos números, a Ponte leva ampla vantagem. Interessante. E é essa Ponte que vem aqui buscando pelo menos um empate. Mas se deixar, ela sai vitoriosa. Olha só, aí dando uma olhada aí na carreira do Alexandre, que é o destaque, o artilheiro do time com 12 gols. Ele tem 28 anos de idade, é natural de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, 1,84 m de altura. Passou por vários times do Rio de Janeiro, aqueles menores, o Resende, o América do Rio de Janeiro, passou também pelo Cabo Frio, enfim, times de menor expressão. Grande, em 2008, ele teve uma passagem pelo Botafogo. Aí também teve uma passagem na Coreia, mas fez a base na Europa, que tem sido muito comum aqui no futebol brasileiro. É o cara a ser marcado, é o cara que o Joinville tem que tomar cuidado, Claudemir. Também. Mas não pode esquecer do Rafael Costa, por exemplo, vem pro jogo. Vai ficando por aqui, a gente volta amanhã, ao meio-dia e meio. Uma ótima tarde pra você. Tchau, até amanhã.